E aí pessoal, sentiram saudades? Vamos comentar algumas notícias que já começaram a esquentar a semana no Xbox. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. 3 notícias para começar bem a semana. Primeiro, Steam no Xbox? Será? Segundo, customização muito esperada da dashboard do Xbox. E terceiro, um possível emulador do Xbox no Windows feito pela Microsoft. Mas antes eu já peço o seu like e o seu hype para ajudar a impulsionar esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. E se você quiser comprar seus jogos e assinaturas com parcelamentos e condições especiais, compre com a Very Hard Games. Os links para contato com eles estão na descrição do vídeo. Vamos à primeira notícia. Steam no Xbox. Pois é, mais rumores rolaram no fim de semana. O Insider Ecstasis confirmou através de suas fontes que uma galera tá testando a integração da Steam com o Xbox. Isso foi suficiente para ontem mesmo uma enxurrada de thumbnails clickbait invadir o YouTube, dando a entender que a Steam estaria disponível no Xbox. Sério galera, eu vi gente criando conteúdo exatamente assim, passando a ideia de que a Steam estaria disponível nos consoles Xbox muito em breve. Gente, espera lá. A integração com a Steam já foi exposta como um desejo do Phil Spencer, já apareceu até em material de divulgação do Xbox e só. Muita gente tá achando que a Steam pode invadir assim do nada os atuais consoles Xbox. Isso é algo que eu, com muito pé no chão, não acredito que vai acontecer agora. Mesmo porque existem entraves legais, como licenciamento de conteúdo, existem entraves tecnológicos, como o tipo da APU dos consoles, que é diferente do que temos nos PCs, apesar de ser algo muito parecido. Não é impossível, mas não é viável, nem faz muito sentido nessa geração de consoles. O que eu acredito é que essa integração com a Steam seja algo parecido com o que aconteceu com o Discord. Talvez para facilitar a jogatina entre quem joga na plataforma Xbox, né? Console, app Xbox, com a galera da Steam. Se pararmos para analisar o que falta ser associado ao Xbox de lojas externas, é a Steam, a Epic Games e talvez a GOG. A Microsoft pode estar buscando essa integração para algo no futuro, ou algo que facilite encontrar seus jogos em outras plataformas. A gente já tem integração com a loja da EA e a Ubisoft, por exemplo. Uma notícia que saiu hoje é que a Microsoft está trabalhando com outras lojas para publicação dos seus jogos. Além da Steam seria a GOG, que eu já citei, e um aumento do portfólio que já existe na Epic Games. Sim, porque os jogos da Bethesda são publicados lá, mas os da Activision e os do Xbox Game Studios ainda não. Talvez tudo isso seja uma forma de agregar tudo a um app só do Windows. Você teria acesso aos seus jogos de outras lojas em um só lugar. Só para entender essa bagunça, a Microsoft começou a publicar alguns jogos do Xbox Game Studios na Battle.net, que é a plataforma da Activision. Na minha cabeça, a Battle.net já devia ter sido abolida e todo mundo migrado para o app do Xbox, já que a Activision é da Microsoft agora. Então acredito que esses testes não são para fazer a Steam ficar disponível nos Xbox atuais, para você acessar a sua biblioteca pelo console, mas sim para integrar os sistemas apenas. Mas nada impede que essa integração também seja feita para acessar os jogos da Steam via nuvem da Azure. Aí sim seria bem plausível. Tipo o que acontece com os Xbox One, quando rodam jogos recentes do Xbox. Eles fazem isso via xCloud. A ideia seria parecida, mas com os jogos da Steam. Talvez a Microsoft esteja querendo rodar um PC na nuvem com Steam e te fornecer o game por lá. Aí sim faria muito mais sentido para os consoles atuais. Outra notícia sobre o Xbox que rolou no fim de semana. A dashboard do Xbox permitirá algumas customizações que a galera já vinha pedindo há um tempão. A primeira grande mudança será a possibilidade de fixar até 3 jogos ou aplicativos na tela inicial. Assim, eles nunca somem da primeira fileira da dashboard. Excelente para aquele jogo que você joga todo dia ou para o app do YouTube que você abre sempre para ver os vídeos aqui do canal. A segunda função permitirá que aplicativos do sistema, como configurações e acessórios, fiquem ocultos. Quando disponíveis, esses apps não aparecerão na faixa inicial da dash, de forma que ali só apareçam os jogos. Por fim, a terceira novidade é a opção de remover os blocos dos jogos e aplicativos recentes, fornecendo uma visão mais limpa do plano de fundo. Ao contrário do que todo mundo pede, que é remover a segunda barra cheia de propaganda, eles vão permitir ocultar a primeira faixa. A galera reclama que o papel de parede fica muito poluído de informação e que poderia remover essa segunda faixa aí, né? Mas não, você vai poder remover a primeira faixa, que é onde ficam a sua lista de jogos.
Já que, né, a moda agora é em todo lugar você vê propaganda, mesmo que você já tenha pago por um produto, não é o ideal, mas pelo menos os caras vão fazer alguma coisa. Os insiders estão recebendo gradualmente a nova atualização e em breve estará disponível para todos. E o Extasis não parou por aí com os vazamentos. Eu acho esquisito, né? Eu acho meio bizarro dar crédito para insiders. Mas esse cara aí acertou várias coisas que vazaram do Xbox, então vamos dar um pouquinho de crédito. Extasis afirmou por fontes que a Microsoft trabalha em um emulador de Xbox para PC. Aquilo que a gente já consegue desenhar lendo as entrelinhas do que executivos do Xbox deixam escapar por aí, realmente parece bem plausível. De acordo com ele, a Microsoft está preparando um emulador oficial do Xbox para Windows. O emulador permitiria aos jogadores de PC acessar nativamente as versões de Xbox de vários jogos, incluindo aqueles que não estão disponíveis oficialmente, como por exemplo o Forza Horizon 2. O emulador também seria a peça-chave para que os desenvolvedores consigam portar mais facilmente versões de PC para os futuros consoles Xbox. Ainda segundo Extasis, o emulador está em estágio de ajustes para corrigir alguns problemas de salvamento, sincronia de conquistas e configurações de joysticks, já que no PC a galera não é obrigada a usar um controle de Xbox. Essa informação é bem plausível e muito interessante de se observar. Com a Microsoft claramente preparando um novo Xbox para ser mais próximo de um PC, eles teriam sim que permitir que a biblioteca antiga de jogos do Xbox seja acessível nessa nova plataforma Xbox PC, seja lá o que for. O que reforça isso é que no ano passado, Sarah Bond declarou que estava montando um time de retrocompatibilidade para garantir o acesso ao legado dos jogos Xbox no futuro da plataforma. Como o futuro do Xbox é expandir para todo lugar, acessar os jogos em qualquer dispositivo que não seja um console fechado é essencial para essa visão. E eles, como criadores do Windows, eu não tenho dúvidas que devam estar fazendo isso para a nova geração. Essa geração que possivelmente será a fusão aí dos consoles com PC, apesar da gente não saber bulhufas como que eles vão fazer isso aí. Particularmente seria o desembarque do Xbox dos consoles fechados e exclusivos para algo aberto e mais acessível. Se realmente eles fizerem isso, terá sido excelente ter comprado jogos digitais no Xbox, porque a certeza de poder acessá-los via retrocompatibilidade numa máquina sem amarras vai gerar muito valor agregado à plataforma. Essa informação corrobora os rumores de um portátil Xbox PC, por exemplo. Faz todo sentido. Em todo caso, o Extasis parece ter uma fonte de informação bem precisa, pois ele vazou diversas coisas que vieram a acontecer. Mas e aí, o que vocês acham dessas informações? Vocês acharam mesmo que a Steam estava desembarcando nos consoles Xbox como se fosse a coisa mais fácil do mundo? E esse emulador do Xbox seria interessante para vocês? Deixa aqui nos comentários. Ah, não se esqueça de assistir os outros vídeos e de comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo, fui!